Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro. Nós estamos aqui com uma convidada ilustre, a Karen Cristina Kuntz. A Karen teve uma participação muito importante com a tradução de Pathfinder Tales. Ela tem um prólogo muito legal aqui no Bruxo Invernal, que foi traduzido pela nossa querida Joyce Dantas. E a Karen, ela é pós-graduada em Direito, em Letras em 2023, professora de inglês e português 2002 a 2022, jogadora de RPG de mesa, agente de aventura da Sociedade Pathfinder, revisora, tradutora de inglês e português em inglês desde 1998. Ela foi revisora do Bestiário do Folclore Brasileiro. Esse eu quero falar porque eu adoro folclore. Ela traduziu Pathfinder Tales, Príncipe dos Lobos, que tá para sair pela New Order. Ela, a apresentação especial e interativa da Sociedade Pathfinder Destino no Futuro. É 33 a 99, é isso? Não, 3 a Isso, 99. é o Isso, nome da aventura. Aham. isso. É, ela também revisou Guia do Mestre, o Bestiário 2, Maldição da Extinção, os quatro primeiros livros, Presságios Perdidos, Guia da Ancestralidade, Segredos da Magia e Presságios Perdidos, Lendas. Karen, que currículo maravilhoso! Seja muito bem-vinda à Toca do Aventureiro. Por favor, apresente-se, o palco é seu. Eu acho que você já deu mais ou menos o básico aí, né? Eu Aham. tô, eu tô cursando letras atualmente, eu não sou formada ainda em Ah, tá. letras, né? Eu Uhum. tô realizando agora o sonho um sonho antigo que eu tinha de cursar letras. Sempre foi uma área que me interessava muito, né? Uhum. E eu olhava o currículo, assim, de letras e ficava fascinada, assim, pelas matérias e tal que tinha. E esse ano acabei fazendo vestibular e acabei passando. E tô bem Parabéns. contente cursando, aham. Parabéns. Bom, então, pessoal, como eu falei, a Karen teve uma participação muito especial no Bruxo Invernal. Eu queria agradecer a Joyce e ao Calvin por me ajudarem a entrar em contato com ela, apesar da Joyce ser meio atrapalhada. E a Karen, eu pedi para ela ler a introdução maravilhosa que ela fez aqui no Bruxo Invernal, porque não é só uma introdução maravilhosa, é uma introdução dela ao RPG e é uma carta de amor a Pathfinder. Por favor, Karen. Eu vou tirar minha assistente aqui. Não tem problema. Prefácio. Eu moro na praia, mas o RPG reina absoluto nas tardes ensolaradas de sábado e domingo. Em um desses domingos ensolarados, nos idos de 2014, o meu querido amigo, então mestre Bruno Piazerazaki, me recebeu na casa dele para jogar a campanha Rise of the Rune Lords. Ele orgulhosamente me mostrou seu belo acervo de livros e em uma das prateleiras organizadas repousava a coleção Pathfinder Tales, com lombadas vistosas que me conquistaram à primeira vista. Depois de várias perguntas animadas e respostas pacienciosas, Bruno graciosamente me emprestou a coleção e, em questão de semanas, eu devorara todos os livros já publicados enquanto revelava os mistérios antigos de Varízia com a minha feiticeira na campanha Rise of the Rune Lords. Assim, por 3 maravilhosos meses, durante todos os meus momentos de lazer, eu vivi em Golarion. Corri pelas terras de inverno perpétuo de Irisen, ao lado de Elacif, escalei as montanhas sinistras e assombradas de Ustalav com Radovan, trabalhei contra batalhei contra o demônio Yath na ferida do mundo e fiz um tour pelos planos externos, tentando desvendar o mistério do sumiço de uma alma do ossário, além de vivenciar dezenas de outras aventuras formidáveis. Nessa mesma época, eu descobri que a coleção Pathfinder Tales foi inaugurada pela publicação, em fevereiro de 2010, de Príncipe dos Lobos, logo seguida de Bruxa Invernal. E, após finalizar o que já foi escrito até então, eu passei a adquirir e ler os livros conforme eles eram lançados. Lembra de fevereiro de 2010? O que você estava fazendo naquela época?
A primeira edição de Pathfinder não tinha completado sequer um ano de criação. Instagram e tablets ainda não existiam. E a banda brasileira mais tocada nos rádios era Charlie Brown Jr. Só os loucos sabem. O mundo mudou muito de lá para cá, e os livros precisam ser lidos e apreciados conforme os contextos histórico e cultural em que surgiram. Desde então, 38 livros da linha Pathfinder Tales foram publicados, todos ambientados em Golarion e também nos planos externos, compondo oficialmente o cenário e sancionados para utilização na sociedade Pathfinder. Os livros da coleção Pathfinder Tales são diversos, muito bem escritos e suas histórias são incríveis, estendendo-se por locais fantásticos, mostrando em detalhes vários povoados, cidades e regiões de Golarion, e apresentando personalidades importantes do cenário. Lendo esses contos, você descobre a sensação de receber uma cura mágica, como descrito por uma druida ou por um ateu. Aprende em primeira mão o processo de criar, escrever e liberar uma magia e experimenta como é caminhar pelo Vale das Sombras, nas entranhas das Montanhas dos Cinco Reis. Você visita os destroços de uma cidade voadora em Numéria, conhece É. Nidal, conhece Nidal e realiza o teste para se tornar um invocador de sombras de Zonkoton. Por falar nisso, você já imaginou qual é a sensação de uma cura canalizada pelo Príncipe Nador? Será que é a mesma sensação de uma cura divina de Sarenrae? Não. Izzy desvenda esse segredo em Espelho da Noite. Quer mestrar uma campanha náutica? Conheça os detalhes do mar interior com o capitão pirata Torius Vin e embarque com ele a bordo do Sonhador para saquear navios mercantes com a ajuda de Celeste, a navegadora Naga Lunar, Eu amo em ela. honra do pirata. Você ganhou um item senciente para sua campanha de RPG e não sabe como interpretar o seu relacionamento com ele? Aplique golpes pelos reinos fluviais, junto com o malandro Roderick e a espada falante Im, que eles podem te dar algumas dicas sobre isso em A Uhum. Lâmina do Mentiroso. Que universo rico, não é? Como você pode imaginar pelos parcos exemplos citados, só 3 meses em Golarion foi muito pouco tempo. Então, ser convidada para traduzir Príncipe dos Lobos foi a realização de um sonho. Contentemente, segui de mala e cuia imaginárias novamente para lá, sentindo que toda a minha experiência de mais de 20 anos de estudos tinha sido justamente para isso. Dar a minha pequena contribuição para verter para o português e tornar uma dessas obras maravilhosas mais acessíveis a todos. E assim, vários livros de Pathfinder Tales estão sendo traduzidos, revisados e logo estarão disponíveis para você no site da editora New Order, começando por Bruxa Invernal. Os personagens e locais apresentados em Bruxa Invernal são espetaculares e ganham vida na imaginação do leitor, com gestos, cores, sons, cheiros e texturas nas belas descrições dos autores, traduzidas para o português pelo excelente trabalho de Joyce Dantas. Nesse livro, você conhece a Lacif, uma bárbara impetuosa, determinada e devotada à irmã, e Declan, um cartógrafo iniciante que deseja mapear os cantos inexplorados de Golarion, e os acompanha em uma aventura incrível, encarando corajosamente desafios nas ruas de Corvosa e desbravando as perigosas planícies de Varízia até Trono Branco, no coração de Irizen, em uma busca incansável para recuperar pessoas amadas que desapareceram misteriosamente, mesmo que para isso seja necessário enfrentar a própria Baba Yaga. O que eles descobrem, quem encontram e quais obstáculos enfrentam pelo caminho, descubra nas páginas seguintes. Muito bem, muito obrigado. Ainda tá, a paixão ainda tá na sua voz, viu? Nossa, eu me divirto quando eu releio e lembro, né, novamente Aham. os livros, assim. É, e você falando vai passando aqui na minha cabeça as aventuras, é muito legal. Uhum. Bom, Karen, vamos começar pelo começo. Você podia contar como é que foi a sua jornada? Na tradução e revisão, se diz? Você pode começar do começo, do começo, do começo, a garotinha que gostava de ler, ou você pode começar da tradução, você escolhe. A garotinha que gostava de ler, ela. Nossa, Eu sempre. isso é um bom título, né? A garotinha que gostava de ler. Aham. Eu sempre fui mais introvertida do que extrovertida, né? Uhum. Então, quando eu estava na quinta série, eu mudei de colégio e mudei de cidade.
E isso, assim, para alguém introvertido, isso é uma barreira grande. Então eu ocupava muitos dos meus dias e das minhas tardes na biblioteca do colégio. Eu lembro que na quinta série eu li inteira assim a coleção Vagalume. Nossa, isso que é Aham. paixão, viu? Nossa, eu adorava. Eu ia para a biblioteca e a biblioteca para mim foi um local de muito acolhimento. Era Uhum. onde eu me sentia acolhida e querida, assim, pelos livros, pela bibliotecária, que era muito querida, Silésia, eu lembro até hoje. E depois me mudei novamente na oitava série e novamente eu fui para um colégio que tinha uma biblioteca imensa. Nós utilizávamos a estrutura de uma faculdade, então era uma biblioteca universitária. Então Nossa. todo um outro universo se descortinou para mim, assim. Nossa, você deve ter se sentido tipo a Bela na Bela e a Fera Aham. quando recebe a biblioteca, assim. Olhinho brilhando, assim, e tudo. E a partir dali eu li muito, assim, daí no primeiro grau eu terminei a oitava série, né, que Uhum. era antigamente, né, isso aí denuncia a idade, né, tu dizer É, primeiro e segundo grau. E daí eu mudei de colégio de novo no segundo grau e novamente a biblioteca foi um local de acolhimento para mim. E assim, muitos dos clássicos universais eu li ali, muito dos livros mais simples também. uhum. Eh, a minha paixão sempre foi ler. E conforme eu ficava, eu utilizei muito a leitura para aprender línguas também. Ah, Em- que legal. eu fui muito sempre autodidata assim no aprendizado de línguas. Então eu usei assim, durante o segundo grau eu li, por exemplo, as obras de Shakespeare e eu fui aprendendo inglês. Então Uhum. eu usava esse meio da literatura meio que na marra, assim, para aprender. Eu mesmo sem entender 100%, eu perseverava, assim, até que eu lembro que foi uma realização bem incrível, assim. Eu cheguei numa parte do livro e, nossa, eu não tô mais traduzindo na cabeça. Que legal. Aquela Aquele momento epifania, você assim, de, percebeu. É. nossa, eu entendi sem traduzir. E foi Uhum. tão interessante, foi tão legal, assim. E eu falo alguma coisa? Eu só ia te perguntar. Eu vou te fazer uma pergunta, fala o primeiro título que veio na cabeça, tá? Coleção Vagalume. O Escaravelho do Diabo. Nossa, é meu favorito. Ah, é, eu adorava. Da coleção Vagalume é o que eu mais gosto. Eu gosto de histórias de mistério de detetive, né? Aham. Então, Foi muito divertido. por favor, E né? depois disso, assim, quando eu iniciei a faculdade, eu comecei a dar aula de inglês. Ah, legal. Aham, eu dei aula primeiro um ano num colégio público e depois 4 anos num colégio particular. Hum. E, assim, né, porque eu já tinha aprendido por conta a língua. E fui aprendendo um pouquinho de várias outras, assim, ao longo do tempo, né? Mas eu acabei me especializando mesmo em inglês. Ah, e E pessoa. comecei a traduzir e revisar desde aquela época, assim, só que de forma privada, né? Ah, tá. Fazer É, traduções e revisões privado. e qual foi seu primeiro trabalho como tradutora mesmo? Você lembra? Ai, como tradutor. Ai, puxa. Eu fazia muito na época da faculdade Uhum. abstract. Ah, tá. Aham, os resumos indicativos, né? Os Uhum. resumos indicativos dos trabalhos de conclusão de curso. Eu fazia bastante, assim. E essa área acadêmica de tradução, tradução de dissertação e de tese, quando tem dupla titulação com outras universidades, é uma coisa que dá dinheiro. Opa! Aham, eu Então, complementava. Eu tinha dois trabalhos, eu dava aula de manhã, fazia estágio à tarde e a faculdade à noite, e daí eu complementava a renda com essas traduções, assim, e revisões. essa era a minha próxima pergunta. É, se você podia dar dicas para jovens tradutores, né? Eu acho que você já deu Ah, uma, isso dá dinheiro. é. E acho que eu acho que uma coisa que também é bem carente o mundo da tradução e revisão é É. revisão boa de português de qualidade, assim. Eu vejo que tem que muitas vezes o problema não é a tradução do inglês, é a qualidade do português Uhum. que é É, traduzido. o pessoal comenta muito Então, isso. o português é uma língua muito mais complexa do que o inglês. Uhum. Então, você precisa de um conhecimento profundo para conseguir revisar, assim. E traduções, assim, eu
foi muito difícil depois que eu parei depois de um tempo e foquei só em dar aula de inglês e português, né? Porque era muito cansativo e eu já não precisava mais tanto da complementação da renda depois que eu me formei. E foi muito difícil eu parar de revisar porque o pessoal pedia demais, assim. É, o pessoal já O sabia que tinha boca a boca, qualidade, né? Então já isso. vinham atrás de você. Aham. Então foi assim que eu comecei. E dá bastante dinheiro, assim, fazer a revisão de coisa acadêmica. Ah, que Revisão, legal. tradução. Uhum. E agora eu queria te perguntar, qual que é o seu trabalho de tradução que você mais se orgulhou? São os livros de Pathfinder, eu amo, né? Eu comecei na pandemia que o ritmo de aulas, Uhum, assim, mudou muito o estilo de vida das pessoas, né? Eu tive muitos alunos que perderam o trabalho, assim. Então cessaram as aulas e eu fiquei com tempo livre. E eu lembro que o Bruno postou numa live eu assistindo Pathfinder, porque eu já era jogador de Pathfinder, gostava muito e tal. uhum. Aí o Bruno Mares fez uma live falando assim: nós estamos precisando de revisor de Pathfinder. Revisor e tradutor de Pathfinder. Então, se você revisa e traduz, Ele nem terminou a frase, você pode já estava vir. mandando e-mail. Ai, que legal. Aí eu mandei até pelo Facebook, assim, um pedido pra ele, assim, será que ainda tem vaga? Será que eu posso fazer um teste e tal? Aí eu fiz o teste também e revisei os livros que você leu no início da nossa Ah, conversa. ai, que legal. E agora eu queria te perguntar, quais são seus autores favoritos? Olha, assim, eu tenho muitos e muitos autores favoritos. Uhum. Assim, é muito difícil dizer qual autor favorito específico sem escolher o gênero de literatura, porque, né? Pois Toda escolhe. vez que alguém pergunta o autor favorito, eu fico muito assim, porque Ah, de cada gênero eu tenho algum favorito, assim. então Os pode que eu ando falar. lendo. Oi? Fala os gêneros que você. Quais são seus favoritos de cada gênero, fica perfeito. Não, assim, tipo, de literatura. E assim, eu tenho. Como eu tenho um ritmo de leitura bem alto, eu Uhum, acabo esquecendo. é, assim, eu fica no fundinho da memória, às vezes, uhum, o tanto o que eu já li faz tempo acaba ficando engavetado lá nos arquivos da memória e eu acabo lembrando só os mais recentes, né? Recentemente eu andei lendo muito por causa da faculdade mesmo. uhum. E antes de começar a faculdade eu estava lendo é, como é que chama? É, Clarice Lispector, Certo. um dos livros dela que eu não tinha lido ainda, Crônicas para Jovens, de Amor e Amizade, sabe? Hum. E, meu Deus, eu achei um livro assim, as crônicas dela são muito boas. Eu lembro que eu lia na esteira com o Kindle, assim, e daí de uma hora pra outra tinha alguma situação cômica, assim, na crônica, eu ria um monte, assim, o pessoal devia pensar, essa louca aí tá na esteira. Isso acontecia comigo, eu lia muito no trem. Eu era office boy quando era mais novo, tava sempre no trem rindo. Pra quem não sabe o que é Aham. office boy, vai procurar, pessoal. É, né? Então, eu gostaria de perguntar, vamos lá, vamos entrar no buraco de minhoca de Golarion, né? Eu queria perguntar pra você, dos Pathfinder Tales, quais são seus favoritos? Olha, eu gosto muito dos 4 livros do Dave Grohl, começa com o Príncipe dos Lobos, né? Sim. Eu gosto muito dos 4 livros dele. Eu gosto muito do. Ai, como é que chama? Eu até menciono que ele vai para os planos externos, sabe? Ah, O. o... Ah, eu sei qual que é, do... Aham. Do detetive espiritual lá. Isso, É isso, isso. Que o... ele é um É... clérigo. Quer dizer, Ele recebe o. é um Isso, ateu, aham, do ele é um ateu, aham. ateu que fez um acordo com um anjo pra salvar a Sim, mulher. é bem divertido esse É aí. o... Eu gosto muito dos do Easing, que é Uhum, o lá das sombras e tal, lá de Nidal, né? uhum. O cenário de Nidal é muito legal, O assim. Night Glass, né? Isso, Night Glass e a sequência do Night Glass Uhum. também. Tem muitos, assim, eu gosto de muitos. E, assim, todos têm algumas coisas, assim,
todos têm algumas coisas muito memoráveis, assim, sabe? Uhum. Eu não sei se é porque a minha classe favorita é clérigo. Isso isso já tá também aqui também. Ah, é. E daí, como minha É, classe favorita é clérigo, eu acabo reparando muito nos clérigos dos contos, assim, sabe? sim, e assim, vamos lá. Vamos um refrescar a memória do outro, né? Eu, por exemplo, o Pathfinder, eu gosto muito dos one shots deles, né? O meu favorito de one shot é o Forge of Ashes, que é o Forja das Cinzas, que passa na Ah, Montanha que é a Cinza. Anã Aquele é e da o. Nan, da Aham. Anã, da Guerreira. Gente, Forge Tem of um monge Ashes silencioso que que. ele é dos elementali, Sim, elemental. aham. Tá lá no canal, gente, para vocês. Eu falo um pouquinho desse livro. Ele é o meu one É shot ótimo. favorito. Em segundo lugar é o Fire Soul. Fire Soul é na Bastidão, né? O Fire Soul. É, Pra Expansão Moang. Moang, Nesse que eu livro aí amo tem esse uma livro. descrição. Ele tem uma descrição da cura de Sarenrae que é espetacular, assim. Sim, Exatamente. aham. E É linda a descrição, assim, eu é, até me arrepio. é Ela, porque ela ela falando olha, que ela percebe a vê, deidade e é, que como é uma coisa espetacular e incrível, e lá no fim da cura ela vê a mulher, que um dia foi assim. imortal, Isso, é né? linda essa descrição, assim, é toda Sim. poética a descrição, E maravilhoso, eu assim. adoro o xamã, por exemplo. Opa, eu preciso ter um totemzinho que facilita a minha transformação naquele animal. Então eu já fiz um pacto para me transformar naquele animal, senão tem mais dificuldade e tal. Eu adoro a expansão Moang e aquilo ali. Fire Soul, eu acho que é o perfeito. Você quer jogar com xamã, você quer saber um pouco mais sobre clérigo, num local diferente, com cultura diferente, eu acho que esse é perfeito. Agora, de que são os de série mesmo, pra mim que eu falo que a trilogia do Mentiroso é o meu favorito. Pra mim não tem nada como um malandro e uma espada metida O pra te colocar. Roderick, né? É O Roderick exatamente. e a Rima. Ah, é muito. Eles têm um. Ele é quase. Eu me lembro. Ele me lembra muito Loki. Uhum. De personalidade, assim, de anti-herói, assim. É, assim, pessoal, o Roderick, ele é um malandro, porque ele tem uma espada Arrim que ficou muito tempo no tesouro de um Herme branco e absorveu os poderes e os gostos. Então eles aplicam golpes e a É espada a tem a. alma. Ele absorveu a alma do dragão. eh, Tá dando spoiler. Ah, perdão. Não teve problema. Então, e aí o que Ai, acontece? A espada tem a parte dela, então fala, mas o que você vai fazer com a sua parte? Você é uma espada, joga o ouro em cima de mim, eu quero dormir em cima do ouro, é o que a espada quer. E esse no primeiro a gente descobre muito sobre eles têm uma química malandro contra bem malandro, Bonnie e Clyde, né? Mesmo sendo uma espada. E tem um cliffhanger no primeiro. Aí eles vão pro local que é como se fosse o Oriente, meio que a Índia ali e tal. Aí a gente uma visão diferente, de elementais diferente, de estruturas de busca espiritual, né? Claro que nós temos as tramas e o folclore da região. E os nossos dois malandros, mais uma vez, metem em confusão e saem ganhando. E o terceiro, ele se passa na ferida do mundo. E ele é basicamente o que eu chamo de. O Tim Pratt, acho que ele leu o Esquadrão Suicida e falou: Eu vou fazer uma versão aqui no Pathfinder. E ele fez a própria versão dele do Esquadrão Suicida. E ficou muito legal. Dos três, o meu favorito ainda é o primeiro, mas são todos muito legais. E ele também escreveu aqueles dois que se passa lá na. Que tem a espaçonave caída, com tecnologia e tal, né? Ciméria. Aham. Isso, né? É, deixa eu ver. Ah, e também tem o Call of Darkness, que é do Richard Lee Byers, que eu acho que ele é um escritor excelente. Ele consegue colocar muitos elementos de terror, né? E esse, assim, eu gosto de todos do Pathfinder, mas esses são meus favoritos, viu? Ah, todo mundo tem uns, né? Aham. É muito difícil escolher os principais, assim. Todos eles têm, que nem tu comentou, eu não elenquei o Fire Soul como um dos meus favoritos, mas ele tem pontos espetaculares, assim, também. Sim, e a gente também. O dos piratas, eu só li o primeiro, que é a Promessa do Pirata, certo? Ou é a Honra dos Piratas, que é o primeiro?
Agora eu tô Eu na acho que é dúvida. honra. A Honra dos Piratas. Então, gente, Honra dos Piratas é maravilhoso porque tem o capitão e o que eu fico encantado é que a primeira imediata e amante dele, a Celeste, é uma naga, mas é uma naga da Lua, das Lunar. Estrelas. Então, Aham. então, tipo assim, é uma naga lunar, obrigado. E ela tem o torso sem braços, então ela usa tipo telepa- é, telepatia para fazer as coisas ficarem flutuando em volta dela, tudo. Mas ela consegue assumir forma humanoide e tal, né? E ela é maravilhosa, toda a interação deles é legal, né? E eu acho que ele é muito, como você falou, você quer jogar de pirata, você quer é, conhecer as terras dos reis Linormes, você tem a Bruxa Invernal, que também é muito legal para um one shot. E a Joyce me explicou que não era para ser um one shot, né? Mas acabou ficando só no one shot. E a gente depois a gente chega na falando um pouco de RPG, que agora eu tô me perdendo, né? Perdão. É, os seus locais favoritos em Pathfinder? Ah, eu sou muito fã de Varízia. Hum, Ali a região de Varízia, sabe? sei. Então eu gosto muito dali. Eu fiz uma clériga que era irmã gêmea de uma barda que morava ali, assim, que eu joguei na Sociedade Pathfinder, a gente foi até o 11º nível, né, Meu jogando Deus. Aham. E a minha clériga se casou com outra personagem do jogo, assim, num evento de Pathfinder na sociedade, assim. Ai, que Então foi, barato. aham, foi muito massa, assim, é um dos meus personagens favoritos. E ela uma clériga varisiana, Varisiana, assim. isso. Aham, muito legal. É, e agora você adivinhou a minha próxima pergunta. Seus personagens favoritos? Ah, tô dando spoiler de mim mesma? Tá dando spoiler de você mesmo. É, eu gosto muito de clérigo, assim. Eu não sei se Uhum. é. Tem gente que tem a fantasia de destruir tudo, assim, num mundo imaginário. Eu quero salvar, Ah, quero sim. tentar ajudar. É, bom, a sua classe favorita é clérigo. Sarenheim? Ou. Olha, tem vários. Cada clérigo que eu faço um diferente, assim. Uhum. Ah, Não legal. jogo só de clérigo, né? Já joguei outras classes Uhum. também, mas É, sempre. E assim, é engraçado, né? Porque não é a classe favorita da maioria das pessoas. Então, assim, toda mesa precisa de um clérigo. sim, mas normalmente quem fica com o clérigo é o último que chegou na sessão, né? Aham. É, E eu acabo, normalmente eu espero assim, ó, pessoal, vocês escolhem aí as classes que vocês querem e eu fico com a que sobrar. Eu digo, aham, você quer fazer o clérigo. É, e qual é a raça que você gosta mais de jogar? olha, eu sou uma pessoa simples. Eu gosto de um maninho. De humano mesmo. Aham, não Ah, eu, sou muito fancy assim. eu gosto Eu de jogar de joguei, anão. eu joguei com, como é que chama? Com aquela, tipo, como é que é? Deus, me fugiu o nome agora. As plantinhas, sabe? Ah, eu sei, o que é os de planta, eu sei qual que é o nome, eu não tô lembrando Nossa, me agora. escapou agora. Aham. Bom, Que quando ele saiu, eles viraram moda, né? Que todo mundo queria ser o e pessoal daí das eu fiz um personagem de plantinha, também adorei, assim, sabe? Aham. Então, assim, mas eu não saio muito, assim, fora, assim, do... Eu fico bem contente jogando humano. Ai, que legal. É, e você, por exemplo, o que que você faz para relaxar? Quais que são os seus guilty pleasures depois de um Ah, dia duro então, de trabalho? olha, guilty pleasures eu não tenho muito, assim, eu, o que olha, eu tenho uns hábitos de senhorinha, às vezes, sabe? Tipo, eu gosto de plantar plantinhas, assim, cuidar de plantinhas, né? Eu participo da horta comunitária do bairro Ah, que e eu legal, poxa. e daí, tipo, tem um canteirinho na horta comunitária. E eu gosto de fazer trilha aqui, eu moro aqui na região metropolitana de Florianópolis, né, Ah, Palhoça. legal. E eu gosto muito de fazer trilha nos finais de semana. Tem muita trilha linda aqui. Ah, Assim, que a poxa. trilha é maravilhosa e ela deságua num local maravilhoso. Então é uma das Ah, minhas então atividades é favoritas. um ponto turístico famoso aí, fazer trilha. Ah, é uma atividade bem corriqueira aqui na região, assim, tem pessoas que são muito, assim, todo final de semana tá fazendo trilha, tem grupos de trilhas,
né, de Hum. trilha, trilheiros, assim. Então é bem comum, assim. E eu tenho alguns amigos que também gostam de trilha. Então, volta e meia, a gente se reúne, assim, tantos quantos podem, né, pra fazer trilha no final de semana. É muito legal. Ah, que legal. É, eu queria te perguntar, você falou que você é apaixonada por E o Pathfinder. RPG também, né? Ah, Eu sim. jogo RPG, né, também, né? Aham. Atualmente online com os meus amigos, mas eu jogo com frequência. Se a gente puder jogar presencial é sempre bom, né? Tá com os amigos, mas o eletrônico também ajuda. Então, Bastante. é, você falou que você gosta muito de Pathfinder, mas você gosta de outros cenários e outras literaturas de fantasia? Ah, eu gosto. Nossa, tipo, tem autores. Eu tenho autores que eu já li tudo. Assim, tipo, Brandon Sanderson, eu li tudo. Tolkien, já li tudo. É, tudo de fantasia, assim, Salvatore. Eu li até o livro de Star Wars dele. Eu, Aliás, Star Wars eu li a Vector coleção Prime, toda. Vector Prime Aham, é uma sim, mancha sim. escura na. Ele mesmo da Aham. entrevista fala que ele tentou devolver o Mas dinheiro do eu. cheque. E é muito bom o livro, apesar dele É, ter. matado Né? Chewbacca. É, Ele matou, aham. não, Eu não vamos queria dar um dar spoiler, spoiler, mas. né? Daí matou o Chewbacca. Não leio o livro. Aham. É do Canon antigo, então pode, né? É, E. por ah, coincidência, essa semana eu terminei o último dele, o Lotus Warrior. Esses últimos eu acabei não lendo porque eu ando muito focada nos livros da faculdade, né? Uhum. Mas, por exemplo, Star Trek, assim. Star Trek eu li todos os livros também. E eu sou muito fã de Star Trek também. Ah, eu também, Então, mas é assim, fantasia, assim, nossa, eu sou mega fã, assim, tudo que cai na minha mão morre, assim. uhum. Mas que nem você falou de Salvatore, é só Salvatore ou você gosta de outros autores de Forgotten Realms? Eu acho que eu comecei a ler alguns outros autores e eu não Uhum. achei tão bom quanto Salvatore. Aí eu li um ou dois livros só, Hum, sabe? entendi. Então, aham, acabei não lendo tanto. Salvatore eu li todos. Acho que os últimos dois que eu não li. Que Que é daí eu tive muitas outras o leituras e não. Stars Conclave e o agora que saiu o Lotus Warrior, né? Isso, aham. Ah, Esses dois últimos. você leu o Quinteto Clerical? Sim, adorei, Ai, por sinal. ai, alguém que leu o Quinteto. Vamos Aham. falar de Não, Quinteto eu li. Clerical um pouquinho? Quando chegou nessa parte do livro, meu Deus, tomara que tenha mais coisa. Daí eu fui pesquisar e tinha mais coisa, É. assim. Eu comecei a ler o Salvatore quando ele estava com 44 livros publicados, se eu não me Uhum, engano. E daí foi vrrupt. Eu peguei, assim, 4 meses e li tudo também, sabe? Como eu fiz com o Pathfinder Tales, assim. uhum. Então, nossa, eu adorei o quinteto. Nossa, o Quinteto, porque assim, pessoal, o Quinteto Clerical, o Salvatore ele é conhecido por ação, né? O Quinteto Clerical, ele fez a trilogia do Drizzt e ele ia encerrar. Aí pediram para ele fazer a prévia, né? A trilogia de origem dele. Aí depois falaram, ó, a gente quer que você escreve sobre um clérigo. Ele, pô, mas um clérigo? E que nem a gente tava falando aqui, clérigo, você chegou por último, tá aqui, ó, você é o clérigo, a gente precisa de alguém para curar. E ele criou o Catterly. E assim, o Quinteto Clerical, o primeiro livro, ele começa bem devagar, porque o Catterly não é, né, Karen, um clérigo como a gente conhece. Ele é um estudioso, ele é um escolástico, ele meio que não acredita mesmo no Deus dele, né? Ele tem problemas com os rituais. E nesse 5 livros a gente vai passando de um clérigo que é quase um ateu para ele se tornar um escolhido. E é maravilhoso. O primeiro livro demora para um livro do Salvatore para a ação começar. Mas quando ele começa meio um pouquinho Scooby-Doo, que eu gosto de falar, né? Uma aventurinha Scooby-Doo. Mas aí pega e vai, e cresce, fica maravilhoso. E meus personagens favoritos são os irmãos Boulder Shoulder. São ótimos. Nossa, eu fiquei tão empolgado que agora saiu o 10º livro do Drizzt no Brasil e os Boulder Shoulder Ai, aparecem. que legal que tá sendo traduzido, né? Eu fiquei tão feliz quando soube também. Sim, Puxa, eu tô torcendo pra eles é, traduzirem o Quinteto Clerical, né? tomara que tragam, né? Ah, sim, com certeza. Mas é, um pouquinho no Quinteto Clerical, tirando o Caderly, quem você mais gosta? Pois olha.
Tanto o Drist, assim, quanto o Quinteto Clerical, eu acho que Uhum. eu li eles logo depois de Pathfinder Tales, que foi em 2015, se eu não me engano. Aham. Então, eles já estão na caixinha Ah, do arquivo. tá. Eu vou te falar uma Sabe? Eu coisa. lembro do plot geral, eu Aham. lembro dos personagens principais, mas não de detalhes específicos, assim. Eu vou te falar de um detalhe específico que vai acender a sua luzinha e não vai ser um spoiler, tá? Eu Eu acho. lembro da luta dele com o dragão, Ah, não, pode a época o falar. dragão de sombras, né? Que, puxa, espetacular, Aham. assim. Porque Aham. o Dragão de Sombras não é no Quinteto Clerical. Ah, É. não é? Não, eu não vou falar onde que é, mas não é no Quinteto Clerical. Com o É Dragão de nos Sombras Udrit? não é. Ah, é nos Udrit, Isso. então. É, até hoje, nos livros de aventura que eu já li, num dos volumes Quinteto Clerical, não vou falar qual que é, tem a forma mais divertida e inteligente que eu já vi para derrotar um vampiro. Eu acho que é numa cena de uma taverna, não é? Não. Não, 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 não. Eu tô com a memória apagada. Eu vou dar o spoiler então. Gente, o vampiro, nessa época, acho que era a terceira edição, segunda edição, então ele tinha os poderes, era muito difícil. Você atacava, ele virava névoa, te atacava. E os nossos queridos irmãos Boulder e Shoulder pegaram um fole. Quando ele virou névoa, eles encheram, puxaram ele pro fole, que ele era uma fumacinha, saíram no sol do meio-dia, rasgaram o fole e mataram o vampiro. Lembrou? Foi a maneira mais inteligente que eu já vi de se matar um vampiro foi essa. Eu adoro eles. Mas então, existem outros que você gosta, que você mencionou, por exemplo, Dragonlance, ou outros que não são exatamente cenários de RPG, mas também são maravilhosos? Ah. Bom, tem os do Brandon Sanderson que eles Ah, sim, viraram cenário de RPG depois, né? sim. O Mistborn O acabou Mistborn. virando. Até joguei umas 4 ou 5 aventuras do Mistborn, assim, Você conseguiu também. se adaptar bem ao sistema de magia do Sanderson? Queria um pouquinho. Eu mesmo, quando eu li Mistborn, eu não sou muito bom com essas coisas. Às vezes eu parava e voltava um pouco para conseguir entender. Eu adorei, assim. E eu gostei muito do universo que ele criou, Ah, assim, sim. do sistema planetário que ele criou Uhum, e de como as magias têm. O sistema de magias tem diferenças entre um planeta e outro, assim. uhum, E como tem conexão entre um. Eles podem ser lidos independente, uhum. né? Independentemente um do outro, mas eles têm conexões, assim, o Royd que viaja pelas coisas assim. É espetacular, assim, eu acho muito bom. Quando saiu o último dele, aquele daquele que ele estava trabalhando por último naquela série, eu acabei relendo todos eles para poder ler o último, sabe? Sim. Então, aham. É, Então eu gosto eu, muito deles também. eu entrevistei um autor, o MP Neves, ele é apaixonado por Sanderson, ele faz exatamente o que você fez. Ele Eu sempre fiz dá isso uma aí. relida antes do Aham. próximo sair. Porque como eu tenho um ritmo, assim, pro meu trabalho também, né? Eu Aham. trabalho no Poder Judiciário e eu leio muito todos os dias para produção de texto. Então, assim, é normal eu ler, assim, 2, 3 mil páginas às vezes por dia. Então, vai esquecendo, tu vai colocando assim. Aí tu reaviva a memória, né? Eu gosto de reler livros também. Eu Eu acho também. bem interessante. Eu adoro reler, tem pelo menos um ou dois que eu leio todo ano. E eu costumo deixar, que agora a coleção vai crescendo, não dá mais pra fazer isso. Eu deixava numa fila assim e ia, sabe? Mas agora a coleção tá um pouquinho grande, agora tem que começar a escolher, né? E tem Então, tanta coisa nova também, né? nossa, tem muita coisa nova, muita coisa divertida, Aham. né? É, O, eu, E tem um autor que diz, acho que é o Calvino, que a biblioteca ideal tem dos nossos clássicos pessoais, né? Porque a uhum, definição de clássico também é bem é, abstrata, assim. exatamente. É os livros que a gente já leu, os que a gente pretende ler e as surpresas, né? E daí tem vezes que as surpresas dominam, assim, né? Hum, Então você acaba deixando um pouquinho para trás os que você já leu, porque tem muita surpresa nova na tua história. sim, você pode dar um exemplo seu de uma surpresa, de um livro que te surpreendeu assim? Ah,
Olha, os últimos que eu tô lendo pra faculdade, então eu tô adorando, assim. Eu tô relendo coisas que eu li quando eu era adolescente, assim. Uhum, Então, eu tô gostando muito. Eu li, como é que é? Esperando por Godot esses dias. E, puxa vida, foi espetacular reler, sabe? De. Ai, como é que é o nome do autor? Peraí que eu acho que mas é Esperando Godot. uhum. Então, é do Beckett, Samuel Beckett. Então, foi para mim foi espetacular assim reler e assim reviver essa sensação de abstração e fratura do indivíduo que tem na peça, assim, para mim foi espetacular. Que foi uma assim, eu aproveitei muito mais a peça agora do que quando eu li a primeira vez. Então foi muito É legal, né, a gente satisfatório. revisitar, né? Depois de algum tempo, pra gente ver como a gente às vezes era diferente na época, não entendeu, né? É, Ou é o eu contrário, a gente achava tão legal, aí você olha assim e fala, não é tão legal quanto eu pensei que eu lembrava, né? a primeira vez que eu li eu achei meio chato. Uhum. Mas eu acho que é porque eu era chata. Eu não tinha profundidade suficiente para absorver como ela deveria ser absorvida, É. assim. E Mas daí tem, dessa vez foi mais satisfatório. tem certas coisas que são chatas mesmo, sabe? Eu acho que se eu ler Game of Thrones daqui 10 anos eu ainda vou achar chato. Ah, será? Sim, sim. Porque você deve. Por quê? Você adora Game of Thrones? É que eu li todos os livros e Aham. depois, quando saiu o último, eu reli de novo pra chegar no último, Nossa, sabe? não, isso que é paixão pelo E, negócio. puxa vida, e eu acho a escrita dele muito boa, assim. Eu só fiquei muito chateada que ele não termina, né? Então, esse é o problema. Não é que a escrita dele é ruim, a história dele é legal. A gente tem uns personagens que morrem assim, né? Mas o Martin ele tem uma escrita muito boa, mas ele não termina. E às vezes a gente precisa, né, fechar a página. Daqui a pouco o Game of Uhum. Thrones virou One Piece, não tem fim. É que nem o autor lá do Nome do Vento, né? Uhum. Nossa senhora, eu também. Eu li duas vezes já, esperando. Saiu uma notícia de que ele fosse talvez publicar o outro, eu comecei a ler de novo, assim. Só, Saiu um só boato, perdi tempo. saiu um boato, você começa a ler de novo, né? E Aham. além de ler e você fazer as caminhadas e tal, você tem, por exemplo, filmes e séries que você gosta ou um hobby específico? Tirando Filmes e RPG. séries. Ai, filmes, eu sou fissurada em ir assistir no cinema filme de super-herói, assim, sabe? Uhum. Eu acho que é uma horinha, assim, tipo, uma horinha e meia, 2 horas que eu vou lá e me divirto horrores. O pessoal, ai, porque o roteiro, porque não sei o quê. Eu, não, eu vou lá e me divirto horrores, assim, com o visual do filme, sabe? E eu Uhum. gosto muito de ir no cinema pra ver esses filmes, assim, de visual muito espetacular, sabe? Ah, você deve ter Isso é adorado esse é Avatar, um né? lazer bom pra mim, assim. O Avatar eu acabei não indo Ah, que porque pena. o Avatar eu acabei não indo porque eu já imaginava como ia ser a história. Ah, sim. E esse tipo de história já não me atrai mais, assim. O Hum, último que eu fui ver, que eu adorei, assim, por causa do visual, foi o Blade Runner. ah, O sim. último que teve, acho que foi em 2019, que foi lançado. Ah, não lembro exatamente, mas depois eu dou É, uma foi antes da verificada. pandemia. Mas foi espetacular, assim, foi uma baita de uma experiência, adorei o filme. E o Um- visual, assim, a trilha ah, sonora que te engloba, assim, no cinema, né? sim. Não é como assistir em casa. E um filme que eu acho que é um banquete para os olhos que merece mais carinho é o Valerian e a Cidade das Mil Estrelas, do Luc Também faz Besson. muito tempo que eu não vejo. Uhum. Ele é um banquete, pros olhos. Você pode parar a cena e olhar assim. Tá certo que as pessoas falam, nossa, tem tanta coisa acontecendo, mas ele é lindo demais. Eu acho que ele merece mais carinho, né? Mas o que você falou do Avatar faz sentido. Tem um filme que vai sair agora no fim do ano que não vai, acho que eles não vão lançar no cinema porque é Netflix, né? A menos que tenha algum evento, mas eu tô doido pra ver que é o Rebel Moon do Zack Snyder, né? Que é Ah, a tomara que seja bom. é Vai. assim, o trailer tá maravilhoso. Se você gosta de grifo, você já vai ficar apaixonada, porque parece um grifo no Vixe, trailer. Maria, que É, massa. então, mas é interessante porque quando foi sair, eu gosto muito de cinema, né? E assim, o pessoal falou, o Zack Snyder fez um novo filme e tal. Eu falei, é de super-herói? Ele falou, não, é tipo assim, eles falam que é tipo Sete Samurais no Espaço, né? Tal.
Eu falei, já existe esse filme, se chama Mercenários das Galáxias, né? E aí meu amigo foi pesquisar e ele falou, nossa, é um filme bem. Eu falei, é um filme bem cópia de Star Wars, mas é Sete Samurais no Espaço. Não sei se você já assistiu esse filme, mas se você quer dar uma risada, tem uns efeitos bem datados, mas ainda é uma aventura bem sessão da tarde, dá uma procurada no Mercenário das Galáxias, viu? Vou dar uma olhada. Né? Uhum. Só que esse filme é controverso, tá? O filme é controverso porque uma das naves, a nave do principal, é uma nave feminina, né? E por alguma razão, quando eles foram construir a nave, eles resolveram dar um formato meio que de seios no casco dela, sabe? O filme deve ser dos anos 80? 70, acho que é Ah, então 70. isso era, né, objetificação e É, hipersexualização mas da é uma base, coisa, assim, é né? assim, eu falo que é polêmico, o pessoal tira o sarro, sabe? Você vê a nave decolando assim, você fala, "Mas não é necessário, sabe? Mas é um filme bem divertido. Mas então, desculpa. Aí, agora a gente chegou naquela parte, né, pra gente falar de Príncipe dos Lobos, os spoilers, né? Ai, os lobos é o máximo. Então, vamos lá. Quando eu li o Príncipe dos Lobos, infelizmente eu não tenho mais esse, mas ele começou, a gente pode falar um pouquinho do começo, né, com o Rodovan numa situação complicada, né? E ele se passa, gente, em Ustalav. Ustalav é como se fosse a Transilvânia de Golarion, né? Então você tem vampiros, lobisomens, bruxas, aqueles duques e condes naqueles castelos góticos, né? Aham. E agora eu vou passar para Karen assumir. Ah, é muito show de bola, assim, o Príncipe dos Lobos, né? Tem a relação deles, do Jegari com o Radovan, que é espetacular, né? Uhum. Eles têm um relacionamento, assim. O Jegari é um nobre metidinho a besta, assim, então você sempre tem aquele. Ele sempre tem aquele tom de prepotência, assim, na fala dele. E o Radovan é um cara do povo, assim, que sofreu muito e tal. Ele se Então tem veste esse como um contraste. motoqueiro, né? Aham, Ele parece um motoqueiro. Ele sim, tá. é super. O visual dele é espetacular, assim. Aham. E eles têm um relacionamento bem interessante de contrastes, assim, né? Então, é muito interessante o livro, o cenário é espetacular, as Uhum. descrições, tem uma descrição ali quando no início do livro ali quando o Gegari vai num jantar, ele descreve um ritual de Farasma, assim, é espetacular. Uhum. E eu lembro quando eu estava traduzindo, tem é bem engraçado, tem tem menção a um passarinho, em inglês ele chama whippoorwill, Uhum. porque esse é uma onomatopeia do som que ele faz. Uhum. Então, Como que você traduziu isso? pois é, e daí foi toda uma sequência, assim, porque daí eu fui pesquisar, porque ele não é nativo do Brasil, então ele não Uhum. tem uma tradução em português, né? Ele não, ele é nativo dos Estados Unidos, então eu tive que pesquisar a fundo. Primeiro fui na Wikipédia, né? Porque na Wikipédia tem aquelas várias línguas, né? Então você modifica a língua, às vezes tem já o nome. E tava Chicote, Pobre Vontade. O nome do passarinho, pobrezinho do passarinho, né? Coitado. Chicote Pobre Vontade. E ele é um passarinho muito citado na literatura, até Shakespeare cita o Whippoorwill, né? Uhum. Porque ele traz, o horário de voo dele é no final da tarde, então ele traz a noite, assim, então ele tem um componente poético, assim, na literatura, Uhum. então ele é muito citado. E quando eu fui pesquisar na Wikipédia, estava com essa tradução literal horrorosa, assim. Aí eu pensei, não pode ser esse o nome dele, sabe? Aí eu falei com uma amiga minha bióloga, e assim, doutora em biologia, ela assim, não, olha, tem esse livro aqui, nesse livro aqui deve ter. Aí ela me indicou um livro, eu comprei um livro de espécies, de catalogação de espécies de passarinhos. Você já ficou feliz só pelo livro? Aham, que daí tinha assim, muitos passarinhos que não são nativos daqui que tinha, né? Então é um arquivo bom para tradutor também. Uhum. E aí eu fiz a tradução, e daí eu pensei assim, nossa, mas aí quando o leitor for olhar esse nome no coisa e for pesquisar em português, é Noite Boa Cantor, o nome do passarinho. Uhum.
Aí ele não vai achar a página da Wikipédia desse passarinho, porque esse passarinho tá como Chicote Pobre Vontade traduzido lá. Uhum. E daí o que eu fiz? Eu fui lá na página da Wikipédia, editei a página da Wikipédia com a referência correta do nome para poder para ajudar a dar uma volta Olha no que leitor, assim. preocupação, ó que preocupação com a tradução e com o trabalho, gente. Poxa A vida. parte de tradução tem essas partes, assim, né? De você fazer muita coisa do zero, assim, Aham. né? Faz a revisão, isso é pontual. A revisão é muito diferente da tradução, né? É, eu, quando eu li O Príncipe dos Lobos, eu fiquei meio apreensivo porque, assim, ele é um livro em primeira pessoa, mas ele não começa assim, né? E eu não sou muito fã de livro em primeira pessoa. Aí eu falei, não, é Pathfinder Tales, eu vou. E eu comecei a gostar muito, especialmente porque, como é um relato, ele fica dando as opiniões pessoais dele, né? Aí a gente acaba pegando aquelas. É que eu não quero dar muito spoiler, aquelas coisinhas da personalidade, né? Que nem você falou, né? Que ele é um pouquinho arrogante e tal, né? Ele é um personagem que te dá um azedinho, assim, Aham. sabe? Ele tem aquela prepotência da nobreza, assim. Então ele tem várias opiniõezinhas, assim, que tu vai, sabe? É, Mas é o contraste dele com o Radovan que é interessante, né? sim, é porque o Radovan, pessoal, ele é um Hellspawn, então ele tem sangue infernal, né? E ele se veste como se ele fosse motoqueiro, com jaqueta, ele tem umas facas de, né? Parece do Rambo assim. E nesse aspecto, o Gegari ele tem um arco de redenção com relação a essa prepotênciazinha da nobreza que Uhum. ele tem um arco de redenção com relação a essa característica dele. Então, tu vai se ele vai se aproximando de ti aos poucos, assim, comendo pelas beiradas, quando tu vê se tá amiga do Gegari também, assim. É, foi o que aconteceu comigo. Eu tava começando antes, eu achava ele meio chatinho. Foi, poxa. Aí eu gostava das partes que tinha o Rodovan. Aí foi, a gente teve uma hora que a gente já tava torcendo pelos dois. E se eu não me engano, me corrige, mas eu acho que dos romances, ele é o único pessoa que é oficialmente membro da sociedade de Pathfinder, né? Como protagonista. Eu acho que é. Eu acho que é. Tô tentando lembrar de algum outro. A Sociedade Pathfinder é mencionada em alguns livros, É, né? mas ele Mas é eu acho que membro, esse, né? Membro, ele é membro, um né? capitão de aventura, eu acho que vai, se eu não me engano. Ele não é só Uhum, agente, né? Eu acho que ele tem até um cargo mais elevado, assim, ele é um capitão de aventura. uhum, O plot inicial é ele indo atrás dessa subordinada, dessa gente que é subordinada a ele, né? uhum. Ele dá Pra uma descobrir o que missão pra ela, aconteceu. ela sai e ele vai atrás dela procurar ela, porque ela é responsabilidade dele. Uhum, Então ele vai atrás tentar descobrir o destino dela, né? O que o é. leva ao Stalag, assim. A história é Sim, espetacular. sim. E vamos lá, tentando não dar spoiler, mas qual é o monstro que você mais gosta nesse livro, que você te achou mais, que você mais gostou de Eu traduzir? gosto, eu gosto muito dos lobisomens, mas Uhum, aquele vampirão, aquela. hum, Eu não quero dar spoiler também, aham. mas aquele estilo de vampiro lá é super diferentão, assim. É uma coisa que eu acho legal porque você tem vários tipos de vampiro, né? Aham. Eu acho isso E muito aquele lá eu legal. fiquei chocada, assim, porque é da primeira edição, né? E daí eu fiquei chocada até pra identificar o monstro, assim. Aham. É, Que era bem diferente, assim, eu achei bem interessante. é porque eu não sei de você, mas por exemplo, quando chega na parte dos lobisomens, chama princípio dos lobos, gente, né? Mas quando eles estão investigando e tal, é, me lembrou muito um pouquinho o Cão dos Baskerville, do Sherlock Holmes, né? Porque tem um momento que eles estão investigando lá e tem a questão do lobo e tal. Eu falei, nossa, isso aqui tá parecendo um Cão dos Baskerville, né? O Sherlock Holmes eles tentando montar o quebra-cabeça do que tá acontecendo, né? Sim, aham, é uma aventura investigativa, assim, né? Sim. Tá refazendo os passos da Uhum. subordinada dele, assim, então é bem interessante. Eu gosto muito desse estilo, assim.
E É, tem muita coisa de cenário. Ele é muito forte em cenário. A descrição, como o Gegari, ele é um nobre e culto, assim, as descrições do Gegari são muito elaboradas, assim. uhum, Ele, que nem eu comentei, assim, num dos primeiros capítulos ali, ele descreve um ritual de Farasma com detalhes. E é lindíssimo, ele descreve o templo de Farasma, o ritual de Farasma. É lindo a descrição dele. e E foi o isso que. Radovan tem outro estilo completamente diferente de narrar, assim. Ele só E, quer, ele só quer socar as pessoas na cara. e você vê muita diferença de estilo, então você tem Aham. duas perspectivas, às vezes, de uma mesma situação. É muito interessante o livro. E é o gostoso, porque principalmente no Príncipe dos Lobos, ele te dá, lendo, vendo a diferença dos dois, ele te dá umas dicas para, por exemplo, não é nem para rolar dado, é para você fazer o roleplay. Quando você está lidando, por exemplo, com um monstro, quando você está lidando com numa festa de nobres, ou com o povão, né, jogando Aham. com as superstições deles, dá uma dica bem legal de roleplay, né? Ali quando o Radovan chega nos Kizarni, ali naquele, Aham, no acampamento do Kizarni, tem todo aquele roleplay imenso dele ali com os sim. Kizarni, É, eles lendo os presságios pra é, ele, sabe? Isso é espetacular. então, Alguém que quer trabalhar com leitura de presságios, isso é bem comum exato. em mesa de RPG, Aham. né? Quer trabalhar com leitura de presságios, é incrível essas descrições que eles Uhum. dão. Então, pessoal, para quem não sabe, os Kizarnes é como se fossem os ciganos, né? O povo nômade. Então, por exemplo, você gosta de jogar de Castelo Ravenloft. Príncipe dos Lobos é uma ótima opção. Ustalave para você em Pathfinder Verdade. e tem mais chance de você sobreviver do que jogar em Castelo Ravenloft. É Né? verdade. Então, mas conta como é que foi para você. O pessoal chegou para você, Karen, ó, você vai traduzir o Príncipe dos Lobos. Como é que foi para você? Ai, foi uma realização de um sonho, né? Que nem eu coloquei ele no prefácio. Uhum. Foi, eram, foram os livros que fizeram eu me apaixonar por Golarion, assim, o cenário é muito bom. Tem até o mapinha de Golarion aqui, meu mapinha de tecido de Golarion. Nossa, eu tava imaginando que isso parece um mapa, mas, É o meu né? mapa de Golarion. É Olha, do financiamento coletivo que olha, pessoal. Pathfinder. Você vai Muito lindo. mandar colocar na moldura? Ah, ele tá com cheirinho de novo, eu mantenho ele guardado, sabe? Ah, Eu acho, eu sabe também. o que que eu acho muito Chega as louco? coisas, eu fico cheirinho de livro novo. Aham. Eu mestro pouco atualmente porque eu tenho muito pouco tempo, né? Eu Aham. tenho dois trabalhos e faculdade, e horta comunitária, e trilhas, e cinema. E Então, como é que você ainda fala que você tem jeito de coisa de velhinha, de gosto de velhinha? Olha tudo que você faz. Meu Deus do céu, você é uma pessoa super ativa, você é super jovem. e daí, semi-jovem, Você é semi-jovem. meio jovem. E Então. daí eu não tenho tempo de mestrar Uhum, atualmente. uhum. Mas um dia eu vou voltar a mestrar e esse mapa é muito legal de tu puxar na mesa para os jogadores verem, sabe? Sim, com Então, assim, certeza. o meu objetivo nem é moldurar ele para ele ficar ali, é usar mesmo, assim, para os jogadores pegarem e olharem, assim. Então, isso é. É legal ter um recurso visual, né? Então, não sei se você pode falar, né, pra gente, mas tá chegando uma CCXP logo, né? A gente, não sei, talvez deva ficar de olho pro Príncipe dos Lobos surgir. Olha, aí tem que perguntar pro pessoal da editora mesmo. Ah, tá. Uma coisa que eu acho que você pode responder, porque Porque todos meu os. trabalho de É, tradução é bem compartimentalizado, né? aham, Você faz, entrega e você uhum. sabe, às vezes, quanto tempo vai Todos demorar. eles vão seguir o padrão do Bruxo Invernal em dimensões? Acredito que sim. Legal. Vai ficar bonitinho na prateleira, assim, Uhum. né? E, tipo assim, você pode dizer os outros trabalhos que você fez ou a gente só tem que ficar de olho? Ah, tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho? Porque foi feito na época que foi iniciada a tradução do Pathfinder Tales, Uhum. foi feita uma pesquisa nas comunidades de Pathfinder, né? Tanto Certo. no Facebook quanto no Discord, Uhum. nas
Discords da Sociedade Pathfinder, foi feito um pool, assim, uma pesquisa de quais títulos as pessoas queriam que fossem traduzidos primeiros. Ah, E aí tem legal. uma lista lá, assim, de uns 20 títulos que tá na ordem, assim, para ser traduzido. Ah, então tem uma E lista. A gente não sabe, né? Bruxa Invernal ficou em primeiro lugar e Príncipe dos Lobos ficou em segundo. Aham. E por coincidência foram os dois primeiros publicados, né? É o que eu ia falar. Agora vamos ver, né, o que que vai sair mais. Night Glass ficou bem colocado, se eu não me engano. Ah, então, o Night Glass eu acho ele legal, mas tem um momento quando ele fica isolado e tem que lidar com aquela tribo de nativos, né? Eu achei que aquilo ali ficou um pouquinho parado demais para mim. Depois, quando voltou a interação, ou tendo que acertar as contas do passado, aí fluiu legal, mas eu achei que no Night Glass ficou um pouquinho Eu é, gosto muito paradinho. da descrição de Nidal Uhum, e da religião de Zonkuton, porque isso era uma coisa que não existia na literatura, né, uhum. antigamente. Então, assim, essa descrição de Zonkuton, dos rituais de Zonkuton, isso é muito interessante, assim. E Obra. a gente tem uma personagem que ela pula de títulos, né? Porque a gente tem aquela feiticeira que ela aparece no Night Glass, né? Aí ela, se eu não me engano, ela aparece no Dead Knights também. É aquela que tem um envolvimento romântico com o principal do Night Glass. Eu não tô te ouvindo. Tô lembrando. Ah, tá. Agora foi. É, porque. Ai, como é que é o nome do reino lá, dos demônios lá? Que o pessoal faz pacto com o demônio. Sabe qual que é? Ai, Ah, eu sei qual que é. é. É da onde o Jegari é, não é? Isso. É de É. onde o Jegari é. Como é que é o nome? Me deu branco agora também. Não, eu também. Aham. Chiax? Não é Chiax, é. Chiliax! Celiax. Cheliax! Celiax. Meu Deus! Então, Não é Chiliax. Tianxia, não, é Celiax. Cheliax. Aham. Então, Que pessoal, é um lugar muito legal também. então, Cheliax é o seguinte: as coisas estavam muito ruins, e aí lá o pessoal da nobreza falou: então a gente precisa de poder, vamos abraçar o capeta. Então, lá fazer pacto de linhagem de demônio é uma coisa comum. Tô resumindo, né? E no Night Glass tem essa moça, que ela é tipo uma embaixadora e ela conhece o nosso protagonista, e eles têm um envolvimento. Aí ela reaparece no, se eu não me engano, no Dead Knights também. Tô lembrada. Ou é no Dead Knights ou é no do Pirata. Agora eu tô na dúvida, mas eu acho que é no Dead Knights, né? E Inclusive no Lendas tem um. No Lendas, ah, Passados Perdidos Lendas, tem um contrato infernal. então, É a coisa mais legal, assim. Foi super divertido de revisar o contrato infernal. Utilizei os meus conhecimentos jurídicos. hum, você, ai, como é que é o nome daquele? É Gears of Fate que chamam. Isso, que é o E- do e- ateu, né? Gears of então, Fate. Gears of Fate. É, E daí ele é a sequência Redemption Engine. Redemption Engine, pronto. Agora Vou lembramos. ver. Aham. Então, gente, o Redemption Engine, eu acho que ele é essencial para qualquer pessoa que quer saber uma coisa sobre Planos externos. planos externos é, e os tipos de anjo e demônio. Porque na capa do Redemption Engine tem um anjo. Gente, esse anjo, ele é o plot twist do livro. Eu achei maravilhosa a ideia, né? E um outro que me surpreendeu é aquele. Nossa, eu tô ruim para nome hoje, viu? O Soul of the City, que é sobre a Ranger urbana. Ah, sim, Que é é, excelente. Ele tava lá também. ele é praticamente uma história de John Wick, né? De Aham, vingança. Ma- aham. Porque assim, como jogador e como mestre, É uma elfa, né? ela é meio Ranger, elfa. Ela é meio elfa, meio Ranger elfo urbana. Ranger.
Eu como jogador e como mestre, eu já ouvi falar da classe Ranger Urbano. Eu nunca usei e nunca joguei. Mas a descrição é espetacular, né? Nossa, é espetacular. Os ritmos da cidade, ela sente as Exatamente. Ela ruas da escuta a cidade, voz da assim. cidade. Ela é Aham. praticamente Homem-Aranha quando ela descobre os É muito poderes dela, massa, né? aham. E também a gente tem aquela variedade de golems, né? E é um outro que a gente vê os Dead Knights, mas como antagonistas, que é normalmente que eles são, né? É Dead Knights ou Hell Knights? Hell Knights. Hell Knights, tá vendo? É por isso que tá Hell Knights, eu sempre erro. Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu presumi que fosse alguma classe ou personagem que eu Não, não lembrava. É o Hell Knights, perdão, é que eu sempre acho que eles são Dead Knights. Aham, E a gente tem um romance em Hell Knights, né? Que ele é muito legal e ele é um de mistério e investigação, aham, é bem legal. né? Uhum. Tá vendo? Agora que os nomes vêm na cabeça. Então, e agora vamos ver. Voltando um pouquinho ao. Tem alguns spoilers que você pode dar pra gente? Não, pior que não. Tá bom. A gente vai ver o seu nome em outros títulos no futuro? Pois olha, só Deus sabe. Só Deus sabe. É difícil tirar as coisas de tradutor, viu? Meu Deus do céu. Ai, é, porque também é trabalho, é freelancer, né? Aham. Então, eles me chamam se eles quiserem, né? Uhum. Então, não tem nada garantido, assim. Ah, espero que o pessoal te chame e fale, agora você vai traduzir só esses personagens, né? É legal fechar assim, você não acha? Ah, eu adoro tudo de Pathfinder, assim, de Pathfinder Tales, os livros de Aham. Pathfinder. É. Eu quis participar da tradução porque eu gosto muito, né? Eu tenho Uhum. muito. E trazer para o português, né? A gente sabe, assim, 5% só da população tem uma noção básica de inglês, 1% é fluente. Sim. Então, é assim, você traz uma coisa que antes era inacessível para muita gente. Isso é muito legal. Tu dá oportunidade para pessoas que não têm o conhecimento da língua, numa coisa que você gosta tanto, assim, né? Popularizar um RPG tão legal como Pathfinder, assim. Então, eu espero que me chamem para tudo que eles quiserem Uhum. lá de Pathfinder. Eu digo Sendo sim para tudo de Pathfinder, Pathfinder. sendo Pathfinder, você tá aceitando, né? Aham, eu amo. Aham. Então, eu queria perguntar pra você se você, por um exemplo, quando você ficou sabendo que eles iam encerrar o Pathfinder Tales, você ficou muito triste? O, Mas o, olha, eu fiquei sim. uhum. Acho que um dos últimos foi o da Nan, né? O livro, né? Forge of Ashes. E eu fiquei sim, bem chateada. Mas eu imaginei que fosse voltar, porque quando você tem um cenário rico, assim como o Golarion, e que Uhum. foi enriquecido muito com os Pathfinder Tales, e eu imaginei que eles fossem voltar. E agora surgiu, né, o anúncio de que eles vão retornar com os Pathfinder Opa, Tales. eu não sabia disso. É mesmo? Nossa, que A Paizo, legal. aham, a Paizo anunciou que vai retornar com os Pathfinder Tales. Aham. Eles têm as publicações online, né, no blog. Uhum. Então, no blog da Paz eles publicam assim aventuras curtas assim que são espetaculares também. Porque Então, foi como eles começou originalmente, né? Ainda tá lá no site. A gente vê a inclusive origem de muitos o Lobos personagens. começou assim. Aham, o Príncipe dos Lobos começou assim. Aham. Ele tem uma aventura curta no blog assim. Ai, nossa, tô muito empolgado em saber que vai voltar. Espero que Vai. alguns autores retornem, porque o Richard Lee Byers, ele falou que ele tinha imaginado uma sequência pro Call of Darkness, né? E eu achei o Call of Darkness pra mim, ele me surpreendeu por causa do Xamã, né? Os poderes limitados, por ele ser praticamente cego, tal, e mesmo assim é um roleplay, né? Você jogar com. E também eles indo no submundo, né? Não chama Underdark no em Pathfinder, né? Tem outro nome. Ai, me fugiu a palavra também agora. Então. E eu não sei se ficou sabendo, agora é coisa de jogo, mas por exemplo, eles vão substituir os elfos sombrios, né? Pelo Povo Aham, vai ter Serpente.
vai pelo ter povo todo um serpente. revamp, assim, né? É, tipo, as cidades vão ficar Passada, né? desertas, né? Eles vão substituir o povo serpente pelo povo serpente. O que eu acho é a opção dos criadores, né? Mas pra gente que é jogador, pra quem é mestre, pra gente não faz diferença, né? A gente mantém o que a gente gosta. Exatamente, assim, o pessoal faz às vezes muito drama, assim, porque vai mudar não sei o quê. O Uhum. antigo, ele não É, vai sumir, vai desaparecer, né? uhum. Agora vamos lá. Agora é um momentinho pra gente falar de um sonho, certo? Se você pudesse escolher é, um título do Pathfinder Tales para ter uma sequência, ou um crossover, ou uma coisa original, é para você sonhar. O que seria? De Pathfinder Tales? Isso. Ai, deixa eu ver. O que eu gostaria muito é a expansão do universo, assim. Uhum, Que eles vão para as áreas que não foram tão tratadas ainda, né? uhum, Qualquer expansão para as demais terras de Golarion, para mim seria espetacular, assim. Eu sou muito fã de cenário, de descrição de cenário. Às vezes alguém diz assim, não gostei tanto de tal livro. E tipo, eu lembro demais eu tenho eles todos com carinho no coração, porque ah, sim. todos eles têm umas descrições de cenários espetaculares, assim. O- Então, eu gosto muito, assim, de descrição de cenário, de... Eu sou fã de Tolkien, né? Uhum. Então, Ah, você gosta de descrição, é. porque quem Então, leu eu sou super fã, Tolkien assim. Eu, às vezes, eu acho, nossa, podia ficar mais 5 páginas descrevendo aqui essa folha de grama. não faz isso. Então, eu gosto muito disso. Então, eu gosto de todos, assim, porque todos têm uma ênfase bem grande na descrição do cenário de Uhum, construção de mundo, assim. sim. E eu gosto muito disso, né? Então, o sonho para mim seria que eles expandissem para todos os cenários que existem em Golarion, né? Agora, os livros novos de Golarion vão dar uma ênfase para a parte oriental de Uhum. Golarion e oriental num sentido muito amplo, né? Então, vai ser bem interessante. Eu suspeito que o Pathfinder Tales tem um livro só que é em Tianxia, que é Que é na parte o oriental. que é Aham. o quarto, não é? Do... É o quarto Isso, que do a capa Círculo nem Escuro, sim. parece que é um livro dele, né? Eu acho que é o terceiro ou quarto, mas eu sei que Não, é o quarto, que a tem ênfase o é mais no dragão. Padovan. Aham. Aham. Então, eu acho que o Pathfinder Tales provavelmente vai se focar na parte oriental. Então, eu sou a favor, sim. Acho que Ah, que tem legal. que expandir para todos os cantos de Golário. Eu tava vendo que o Starfinder tá crescendo, eu falei, logo logo a gente vai ter uns romances de Starfinder, né? Starfinder tem um cenário espetacular também. Uhum. Então, é, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar ou mostrar pra gente, Karen? Tu falou que queria ver o vestiário, né? Sim! Tu vai perguntar depois. Não, por favor. O Bestiário do Ele é Folclore lindo. Brasileiro. Conta pra gente como é que foi trabalhar nele. Nossa, é um projeto do Bruno, né? Bruno Uhum. e do Calvin. É espetacular. Foi muito bom, muito legal. Eu fiz a revisão de sensibilidade do texto e de. O que que é revisão de sensibilidade? É porque quando você fala de folclore brasileiro, Hum, muito folclore em geral, assim, né? uhum. Muitas vezes eles estão ligados a traumas regionais, assim, Entendi. né? A situações de perigo regionais. Então, você tem que ter uma sensibilidade quando tu lida com alguns temas, né? Uhum. Então, é essa leitura de sensibilidade que se faz. E revisão de texto também, de português também eu fiz. E das criaturas do Bestiário do Folclore, qual que é o seu favorito? Olha, eu gostei muito do Boto Cor-de-Rosa revisado, assim. Uhum, Ficou muito bom, sabe? Todas as criaturas do bestiário do folclore focaram mais no fantástico, assim, da criatura, né? uhum. Então, transformaram essas criaturas em jogáveis em RPG. E ficou muito bom, assim, eu gostei muito. Foi um Ah, projeto que eu fiquei muito feliz de participar. que legal. E qual delas é a mais aterrorizante pra você?
Ai, tem tantas. Ai, deixa eu ver. Eu achei que você ia falar Mapiguari. Pois é, poxa, tem tantas. Ai, não sei dizer agora uma especificamente, assim. O Boto cor-de-rosa, o Boto, né, em Ele é um geral, assim. sedutor, né? Ele é um sedutor. E ele é bem. Tu acha que é só um papel que ele pode ocupar? Não, mas ele pode ocupar vários papéis, assim, né? Uhum. Num jogo de RPG, ele é bem é, amplo a utilização dele, assim. Ai, que legal. Então, a gente chegou na parte que é o seguinte. Eu peço, que eu falo que é o homenagem a Karine Ribeiro, que é o nosso momento Karine, onde você deixa uma frase, né? Essa frase pode ser da autoria sua, pode ser uma frase de um autor que você gostou, é do coração, joga no universo. Eu acho que é seja gentil, Ah, porque se você for analisar, normalmente as pessoas. Minha avó era uma pessoa muito gentil, muito querida, uhum. e o meu objetivo de vida é ser mais como ela. Ai, poxa, que bonito. Então assim, as pessoas não lembram do que você deu, do que você falou, elas lembram do que você fez elas sentirem. Então, o meu objetivo é sempre ser mais gentil, ser mais acolhedora com as pessoas. Então, essa é uma mensagem que eu levo pra minha vida. Ah, poxa, que legal, Karen. Muito obrigado, viu? Então, Karen, nossa, é isso. É, nós falamos de tudo que podia ser falado, né? Um pouquinho mais. Gostei muito de te conhecer. Você quer dar um salve ou teve alguma coisa que a gente esqueceu? Menos isso. Bom, então, Karen, muito obrigado mesmo por participar da Toca do Aventureiro. Sei que tem muita coisa para vir aí para você, muito sucesso. E é isso, pessoal. Eu sou o Marcos, essa foi a Karen Cristina Cruz, tradutora, amante de Pathfinder, amante de livros, olha a quantidade que ela tem. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada por me receber também. Tchau, pessoal.